Olá, alunos do segundo ano do Colégio Magistral. Aqui é a professora Késia, professora de Física. Na aula de hoje vamos estudar sobre a pressão e as mudanças de fase e sobre a propagação de calor. Vamos lá? Temos então, que durante as mudanças de fase de uma substância, sua temperatura ela permanece constante, mesmo sendo fornecido ou retirado o calor dela, certo? Lembrando ainda que as temperaturas em que ocorrem as mudanças de fase, elas são bem determinadas e são bem definidas quando a pressão é de 1 atm, de 1 atmosfera. Porém, quando há variação, certo, da pressão exercida sobre a substância em questão, a temperatura para a mudança de fase, ela se altera. Serão os casos, então, que veremos adiante. Temos aqui pressão e fusão. A passagem do estado a passagem do estado sólido para o estado líquido recebe o nome de fusão. Logo, para uma substância que aumenta de volume ao fundir-se, um aumento de pressão sobre ela gera um aumento na sua temperatura de fusão. Já para a pressão e ebulição, sendo então a ebulição a passagem do estado líquido para o estado gasoso, ocorrendo assim de forma rápida e a temperaturas bem definidas. Logo, ao se vaporizar, qualquer substância aumenta de volume. Nesse caso, um aumento de pressão gera um aumento na temperatura de ebulição, pois a dificuldade de vaporização ela cresce. É o caso, que ocorre nas panelas de pressão, pois o aumento na pressão ocasionado pela válvula que obstrui a saída de vapor faz com que a temperatura da água, certo, no interior da panela, ultrapasse 100 graus Celsius. Aumentou a pressão, consequentemente, houve um aumento na temperatura de ebulição. Temos aqui então o diagrama de fases. O diagrama de fases é o gráfico que representa para determinadas substâncias a curva de fusão, vaporização e sublimação conjuntamente, tendo então a substância aqui no estado sólido, ou no líquido, ou no vapor, certo? Dependendo da pressão e da temperatura, uma substância ela pode se apresentar nas fases sólida, líquida ou gasosa. As regiões que estão delimitadas entre as curvas fornecem, certo, a fase em que a substância ela se encontra. O espaço, percebam aqui no nosso gráfico, entre as curvas, podendo ser sólido, líquido ou gasoso, vapor, O ponto de encontro entre as três curvas é chamado de ponto triplo. Este ponto, certo? Ele fornece os valores de pressão e de temperatura em que a substância ela pode se apresentar simultaneamente nas três fases. Temos ainda o nosso ponto crítico, a temperatura crítica, sendo então, substâncias que estão abaixo da temperatura crítica, inferior à temperatura crítica, ela é um vapor. Já se ela estiver acima da temperatura crítica, ela é um gás. Chegando aqui as nossas duas fases da vaporização. A vaporização ela pode ocorrer ou por ebulição ou por evaporação. Sendo a ebulição a vaporização que ocorre de forma rápida e em temperatura bem definida, certo? Já a evaporação é a vaporização que ocorre de forma bem lenta e em qualquer temperatura. Temos ainda aqui a propagação de calor. Logo, quando aproximamos dois ou mais corpos com temperaturas diferentes independentemente, inicia-se um processo de transmissão de energia térmica, ou seja, de calor do corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Temos então três processos de propagação de calor, três tipos de propagação de calor. Temos a propagação de calor por condução, é o processo de propagação de calor em que a energia térmica passa de uma molécula para outra. Temos aqui então o exemplo da barra de ferro sendo
aquecida. Percebam, então, o sentido do fluxo de calor, certo, nessa barra. Outro exemplo é uma panela de alumínio com água quando colocada na chama de um fogão. Percebemos que ela conduz, certo, calor por meio de sua superfície, aquecendo assim a água, pois o alumínio utilizado nas panelas apresenta a característica de ser um bom condutor térmico. Já os cabos de panela, por exemplo, de madeira, são considerados isolantes térmicos, pois apresentam baixa condutividade. Temos também aqui a propagação de calor por radiação, certo? A propagação de calor por radiação ou por irradiação, também pode receber este nome, é o processo de propagação de calor por meio de ondas eletromagnéticas, certo? Neste processo, o calor é transmitido por meio, certo, de uma onda eletromagnética. Esse fenômeno ele pode ocorrer até mesmo na ausência de matéria, ou seja, no vácuo. O aquecimento da Terra, então, pelo Sol é realizado por esse tipo de transmissão de calor, cujas ondas não precisam de um meio material para se propagar. Neste caso, a luz é uma onda eletromagnética que, entre outras, contém a radiação térmica, conhecida então como infravermelho. Temos aqui o nosso exemplo, em que o Sol ele é a nossa principal fonte de energia na produção dos alimentos. Por fim, temos a propagação de calor por convecção, que é o processo de propagação de calor em que a energia térmica ela se transfere de um ponto para outro de um fluido, juntamente com esse fluido, certo? Comumente, grandes porções do material se movem pelas camadas de correntes de convecção. As porções mais frias descem, enquanto as mais quentes sobem até atingirem um equilíbrio térmico. É o que acontece no interior da nossa geladeira. O ar resfriado pelo congelador desce para a parte inferior, enquanto o ar quente sobe da parte inferior para ser resfriado no congelador. Tranquilo? Compreenderam? Vamos para a correção do exercício da aula anterior. Temos aqui a correção do exercício, certo? Da página 20. Esse exercício foi passado para vocês no dia 3/6/2020. Vamos lá? Na questão 25 temos... a temperatura de fusão do chumbo é de 600 graus Celsius. Seu calor é de 0,03 calorias por grama graus Celsius. E o seu calor latente de fusão é de 25 calorias por grama. Suponha que um projétil de chumbo de massa 20 gramas esteja inicialmente a 20 graus Celsius, dado 1 caloria igual a 4,2 joule. Letra A, ele pergunta qual a quantidade de calor mínima necessária para fundi-lo completamente. Temos então, aqui a temperatura de fusão, 600 graus Celsius. Temos o calor específico, que é de 0,03 calorias por gramas graus Celsius. A massa de 20 gramas, a temperatura inicial de 20 graus Celsius e o calor latente de fusão de 25 calorias por grama. Tendo então este corpo, inicialmente a 20 graus Celsius no estado sólido. Esta temperatura ela vai aumentar até 600 graus Celsius, permanecendo ainda no estado sólido, e a partir daqui, certo, ocorrerá a mudança de fase dessa substância, deste corpo. Temos então, que entre 20 e 600 graus Celsius teremos uma quantidade de calor que é 1. Temos aqui calor sensível, onde a temperatura ela é alterada sem que seja alterado o estado físico da substância. Em 600 graus Celsius, essa temperatura ela começará a mudar de fase, possuindo assim, certo? Ela passará do estado sólido para o estado líquido, possuindo assim um calor latente de fusão. Então, aqui temos um Q? 2. Portanto, a quantidade de calor total será igual a Q1 mais Q2. Quantidade de calor total será igual a massa vezes o calor específico, isso vezes a variação de temperatura, mais
a quantidade de calor latente, e aqui teremos, né, calor latente, pois houve uma mudança na fase dessa substância, ela passou da fase sólida para a fase líquida, certo? Então, é massa vezes o calor latente de fusão. Substituindo todos os valores dados na questão, temos então, né, que a quantidade de calor será igual a 348 mais 500. 348 mais 500, temos aqui uma quantidade de calor total de 848 calorias. Na letra B, ele diz qual a velocidade mínima com que esse projétil deve chocar-se num alvo rígido para fundir-se completamente. Admita que toda a energia do projétil é transformada em calor e absorvida pelo próprio projétil. Temos então, né, que sabendo que a energia térmica é igual à energia cinética, 1 caloria equivale a 4,2 joules. 848 calorias equivale a X. Portanto, X será igual a 848 vezes 4,2. Temos aqui uma energia térmica igual a 3.561,6 joule. Como foi dado na questão, né, a energia térmica é igual à energia cinética. Logo, a energia térmica é igual a meio de mV quadrado. Sendo, então, energia térmica igual a 3.561,6 igual a meio de 0,02 V quadrado. Logo, né, 0,02 V quadrado é igual a 7.123,2. 7.123,6 dividido por 0,02 dá 356.160. Raiz quadrada de 356.160 é de aproximadamente 597,6 metros por segundo. Temos aqui na questão 26, diz assim, olha, deixa-se cair uma pedra de gelo de massa de 10 kg a temperatura de 0 graus Celsius de uma altura de 7 metros sobre uma piscina, cuja água está a essa mesma temperatura. Considerando que toda a energia potencial gravitacional da pedra de gelo seja convertida em calor durante o impacto com a água, a massa de gelo derretida imediatamente após o impacto é de... Considere o calor latente de fusão do gelo em joules, certo? Igual a 3,5 vezes 10 a 5 joule por quilograma e a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Tendo então que a variação da energia potencial gravitacional é igual ao trabalho das forças de resistência, temos então que trabalho, certo, é igual a menos ΔE, sendo então trabalho igual a energia potencial inicial menos energia potencial final. Portanto, trabalho é igual a M vezes G vezes H, substituindo, né, o valor da massa 10 kg, o valor da aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e o valor da altura 7. Portanto, temos aqui um trabalho de 700 joules. Como, então, toda a energia potencial ela é convertida em calor, certo? Então, Q é igual a o trabalho, que é igual a massa, vezes o calor latente de fusão. 700, então, será igual a massa, vezes 3,5 vezes 10 a 5, certo? Portanto, 700 dividido por 3,5 vezes 10 a 5, temos aqui uma massa de 2 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Alternativa C. Na questão 27 diz, olha, atualmente o laser de CO2 tem sido muito aplicado em microcirurgias, onde o feixe luminoso é utilizado no lugar do bisturi de lâmina. O corte com laser é efetuado porque o feixe provoca um rápido aquecimento e evaporação do tecido, que é constituído principalmente de água. Considere um corte de 2 cm de comprimento, 3 mm de profundidade e 0,5 mm de largura, que é aproximadamente o diâmetro do feixe.
Sabendo que a massa específica da água é de 10 a 3 kg por metro cúbico, o calor específico é de 4,2 vezes 10 a 3 joule por quilograma Kelvin, e o calor latente de evaporação é de 2,3 vezes 10 a 6 joules por quilograma. Letra A. Estime a quantidade de energia total consumida para fazer essa incisão, considerando que o processo, a temperatura do tecido se eleva a 63 graus Celsius e que este é constituído exclusivamente de água. Portanto, o volume do tecido evaporado pode ser calculado pelo volume do paralelepípedo. Portanto, transformando todas as unidades em metros, temos que o volume do paralelepípedo será de 3 vezes 10 a menos 8 metros cúbicos. A massa correspondente de tecido evaporado ele pode ser calculado pela relação que fala sobre a densidade do corpo. Densidade é massa sobre volume. Logo, massa será igual a densidade vezes o volume. Temos os valores para a densidade e para o volume. Portanto, a massa é de 3 vezes 10 a menos 5 kg. Portanto, a quantidade de calor total consumida para fazer a incisão será igual, ao calor sensível mais o calor latente. Então, Q é igual a mc delta θ mais m vezes L. Substituindo todos os valores dados na questão, temos então que Q é igual a 7,938 mais 69. A quantidade de calor total será de 76,938 joules. Na letra B, ele diz: se o corte é efetuado a uma velocidade de 3 cm por segundo, determine a potência do feixe, considerando que toda a energia fornecida foi gasta na incisão. Temos aqui o intervalo de tempo gasto na incisão, que é dado por ΔT igual a ΔS sobre V, em que ΔS é 2 cm, dado na questão, e a velocidade é 3 cm por segundo. Portanto, o intervalo de tempo é de 2/3 de segundo. A potência do feixe vale potência é igual à quantidade de calor dividido pelo intervalo de tempo. A quantidade de calor calculamos na letra A, 76,938. O intervalo de tempo, 2/3. Fazendo os cálculos, temos então que potência é igual a 230,814 dividido por 2. Logo, eu tenho uma potência de 115,407. Na questão 28, diz assim, olha, uma quantidade de 1,5 kg de certa substância encontra-se inicialmente na fase sólida a temperatura de menos 20 graus Celsius. Em um processo, a pressão constante de 1 atm ela é elevada à fase líquida a 86 graus Celsius. A potência necessária para a transformação foi de 1,5 kJ por segundo. O gráfico na figura mostra a temperatura de cada etapa em função do tempo. Calcule, letra A, o calor latente de fusão. Sabemos, que a fusão da substância ocorre no intervalo de tempo entre 0,7 e 6,2 minutos. Portanto, transformando, certo? Fazendo a diferença entre 6,2 e 0,7 e multiplicando por 60, certo? Para transformar em segundos, temos um intervalo de tempo aqui de 330 segundos. Sendo então a potência igual à quantidade de calor dividido pelo tempo, temos então que potência será igual a massa vezes o calor latente de fusão dividido por ΔT. O valor da potência é de 1,5. O valor da massa de 1,5. O tempo 330. Tem aqui 1,5 da primeira parte da igualdade e 1,5 depois da igualdade. Podemos simplificar. Logo, o calor latente de fusão será igual a 330 kJ por quilograma. Na letra B, ele pede o calor necessário para elevar a temperatura de 1,5 kg dessa substância de 0 graus Celsius a 86 graus Celsius.
Temos então, né, ΔT igual a 12,2 menos 6,2 vezes 60. Logo, 1,5 igual a Q dividido por 360. Temos uma quantidade de calor de 540 kJ. Por fim, na questão 29 diz: determinada massa de uma substância inicialmente no estado líquido encontra-se em um recipiente. Um aquecedor que lhe fornece uma potência constante é ligado no instante t igual a zero e desligado em um instante posterior a t. O gráfico indica a temperatura θ da substância em função do tempo. Letra A. Em que instante o aquecedor foi desligado e em que intervalo de tempo a substância está totalmente gasosa? Justifique. Temos então, né, que o aquecedor ele foi desligado no instante 15 minutos. Estando inicialmente na fase líquida, 60 graus Celsius é o seu ponto de ebulição. Portanto, está totalmente na fase gasosa no intervalo de 10 a 30 minutos, quando a temperatura ultrapassa este valor. Na letra D, ele pede o seguinte: descreva os fenômenos físicos que está ocorrendo no trecho AF. Temos aqui, né, de A até B, que a substância ela encontra-se na fase líquida e é aquecida. Entre B e C, essa substância ela está na mudança da fase líquida para a fase gasosa. Entre C e D, essa substância novamente ela é aquecida, certo? Há um aumento de temperatura. Entre D e E, esta substância ela começa a sofrer um resfriamento. Ela é resfriada na fase gasosa. E entre E e F ocorre a mudança da fase gasosa para a fase líquida. Espero que tenham compreendido e até a próxima.